Eu vou começar falando sobre esse assunto do estádio e sobre a primeira pauta do assunto CT, que eu já dei a entender o que é, que já gerou incômodo no torcedor tricolor. Eu vou falar isso e não entendo como algo pejorativo ou algo do tipo. É uma crítica construtiva e que, inclusive, eu também me insiro nessa crítica construtiva, que é a respeito do torcedor do Bahia amar sofrer por antecedência, né? E ao invés de desfrutar da informação de que um novo CT será construído, que provavelmente vai ser lançado em 2028, no mesmo ano em que provavelmente o Bahia vai avançar para poder administrar ali na Fonte Nova e tudo mais, e aí juntar os pontos para poder se entusiasmar em relação a um ganho de estrutura, uma elevação de patamar que o Bahia vai ter. Muito já tem se apegado ao fato de que o estádio, segundo informações do GE, só deve abraçar aí cerca de 15 mil pessoas, né? E essa informação aí já foi suficiente para poder deixar o torcedor tricolor meio aflito, meio angustiado, meio preocupado, porque é um tipo de estádio que não comporta o tamanho da nação tricolor. Só que, obviamente, gente, pela capacidade reduzida em relação aos padrões, vai ter uma média de 38 mil torcedores presentes no Campeonato Brasileiro da Série A de 2025, a quarta maior média do país. A média do Bahia historicamente é alta, esse ano tem sido maior ainda. Então é mais do que o dobro do que a capacidade do estádio. Então, por uma questão lógica, a gente já entende que o Bahia não deve mandar os jogos lá, né? Isso daí, pra mim, é meio óbvio, mas pra muitas pessoas, infelizmente, não tem sido. Então a gente tem aqui o papel também de esclarecer o assunto. Ao que tudo indica, esse estádio vai ser utilizado para jogos da base, para jogos do feminino. Eu não duvido que em uma ação especial o Bahia promova um jogo, por exemplo, de Campeonato Baiano, com a molecada do Sub-20, porque a tendência é que no ano que vem a gente tenha realmente o Sub-20 sendo utilizado no Baianão, já que o Baianão vai acontecer simultâneo ao Campeonato Brasileiro da Série A, com o novo calendário aí da Confederação Brasileira de Futebol. E o CT, como eu falei anteriormente, vai ser lançado junto com a Fonte Nova, com possivelmente o Bahia adquirindo ali para poder administrar a área na Fonte Nova. Talvez até o próprio Ferran esclareça essa situação aí nas próximas semanas, né? Então, cara, tudo tá sendo planejado, tudo tá sendo pensado e tudo vai ser esclarecido. Tem sido assim ao longo dessa trajetória do City Futebol Group com o Esporte Clube Bahia, né? Eles querem que as coisas cresçam, eles querem que a torcida do Bahia seja mais abraçada, eles têm mostrado através das suas ações isso, então não faria sentido, né, colocar um estádio que não comporte suficientemente a nação tricolor. Mas temos outras novidades em relação a esse CT para além do estádio, né, do mini estádio, mas já queria começar ouvindo o nosso querido Fernandinho sobre esse assunto aí, que acabou chamando a atenção do torcedor tricolor ao longo do dia de hoje, informação que foi apurada inicialmente pelo Globo Esporte. Fernando, mini estádio no CT que ainda não tem nome, né? Eu ia falar CT, mas CT que ainda não tem nome, que vai ser lá na Via Metropolitana. Cara, eu acho que esse mini estádio é mais um atrativo para esse novo centro de treinamento, né? Eu acho que o novo CT do Bahia não deve ter apenas o intuito de comportar o time principal, o futebol de base, feminino também, comportar o Esporte Clube Bahia, mas comportar também o seu torcedor, né? E confortar o seu torcedor. Por muitas vezes a gente fica com uma sensação de angústia, de tristeza, por não estar podendo acompanhar mais de perto as divisões de base, os jogos da molecada, os jogos também do feminino, porque acaba especialmente agora não tendo o estádio de Ituaçu, pulverizando um principal local, né, definido para que essas partidas aconteçam. Por muitas vezes acabam sendo em Feira de Santana, esses jogos, ou então também no próprio CT Evaristo de Macedo, em Dias Dávila, que é realmente muito mais distante para o torcedor do Bahia poder estar presente, poder acompanhar. Não é sempre que, inclusive, é aberto ao torcedor isso. Então, é importante o Bahia ter, acho que, esse estádio novo. Claro que não pensando em jogos da equipe principal, acho que a Fonte Nova é a casa do torcedor do Bahia, é onde o torcedor do Bahia se identifica e se acostumou a ver o seu time entrar em campo, a ver o seu time jogar nas principais competições em que essa equipe disputa, mas eu acho que ter um estádio não é apenas simbólico, por toda essa provocação, por tudo que se fala, né? Especialmente nessa rivalidade Bavi, que talvez fosse um dos grandes orgulhos do torcedor rival sobre essa questão de estádio, mas eu acho que é importante, especialmente no sentido do Bahia ter um complexo esportivo, onde possa agregar o seu torcedor, onde possa chamar também a participação, a presença do torcedor do Bahia para o dia a dia do clube. Eu acho que é justamente no sentido de vermos um Bahia cada vez maior nesse sentido, né? De agregar, de trazer o seu torcedor para perto e também conseguindo ter estrutura suficiente para poder agregar não apenas o futebol de base, futebol feminino, enfim. Perfeito. Inclusive a sugestão aí da Liette, na realidade, né, é de que o Bahia faça um estádio com capacidade para 60 mil. Eu não sei se Douglas e Fernando acho que sim, chegaram a frequentar a antiga Fonte Nova, né? Eu infelizmente não cheguei a frequentar a antiga, entendeu? Já visitei, já fiz aula de natação e futsal lá, mas infelizmente não tive esse prazer de assistir um jogo na antiga Fonte Nova. Fernandinho acho que também não, né? Que era mais jovem. Eu sou mais novo. Mas é isso, e era legal demais quando tinha 60 mil pessoas na Fonte Nova. Eu não cheguei a pegar as maiores capacidades, né? O Bavi de Raudinei com 97 mil, muito menos a semifinal de 88 com 110 mil. Mas quando tinha 60 mil na Fonte Nova era diferente, assim. É realmente algo saudoso pra mim. E era algo muito comum na época. Então, assim, se tiver um estádio com capacidade para 60 mil, eu acredito que
a torcida do Bahia abraça com tranquilidade aí, porque a tendência é que a logística seja mais facilitada, a tendência é até que os valores se flexibilizem por conta disso, né, já que vai ter mais gente, a capacidade vai ser maior, e eu não duvido que a Fonte Nova consiga atingir. Hoje a Fonte Nova chega com muito esforço a quase 50 mil, 49.500 mais ou menos. Então eu não duvido que a Fonte Nova chegue ali, se botar a arquibancada móvel, estabelecer ali um ganho de estrutura, e isso daí vai ser feito certamente através de um estudo minucioso que preserve a segurança do torcedor que estará presente. Eu acho que eles conseguem ampliar, e aí tendo 55 mil ou mais, eu acho que já é um estádio que comporta um pouco mais o torcedor tricolor, e isso seria bacana. Mas voltando ao CT, que eu quero passar a bola para nosso querido Dougletas, eu já vou largar o primeiro veneno aqui, primeira alfinetada. Não vai ter mais desculpa com relação ao afastamento da imprensa do dia a dia de cobertura. Pode ser só 15 minutos de aquecimento no início, a gente não vê problema nisso. Só de estar lá meia hora antes, e aí depois ficar os 15 minutos de aquecimento e pegar uma entrevista coletiva presencialmente, já vai certamente aproximar muito mais o Bahia do torcedor e ter a imprensa, a mídia alternativa, como a gente costuma dizer, a mídia especializada, como uma ponte para isso, né? Porque estará muito mais perto. Para mim e para Fernanda, por exemplo, somos moradores de Lauro de Freitas, vai estar provavelmente a 10 minutos, 15 minutos o CT novo do Esporte Clube Bahia, né? E, enfim, isso daí é um detalhe. Para o torcedor, para a imprensa de maneira geral, também não vai estar tão distante quanto era Dias Dávila, né? Não vai ter que passar no pedágio ali, pegar uma estrada longa até chegar ao local do CT. Então isso também é muito positivo, e eu espero que essa política, só vai ser para 2028, eu sei, mas que ela mude aí com a implementação desse novo CT. Dougletas, CT novo do Bahia. Pois é, Barba, também corroboro, né, da mesma opinião que você. Eu também espero que quando tiver nesse novo CT do Bahia, que, né, essa promessa de ser a 10 minutos do aeroporto, eu já tinha até trazido isso quando houve a venda do Fazendão, né, por parte do Bahia para a Direcional, né, Engenharia. Eu tinha trazido algumas informações, né, que eu consegui apurar, e uma delas era essa, que o CT ficaria a 10 minutos do aeroporto, e que aquela questão envolvendo o quilombo, né, do Quingoma, não afetaria a construção do estádio, né. Até então não haveria nenhum tipo de problema a construção do estádio do Bahia, do estádio que é do CT do Bahia com, né, o quilombo, né, que tem ali na região. E espero, né, que esse fato, né, quilombo do Quingoma, só para você trazer. Isso. E espero que esse novo CT do Bahia, né, possa representar não só uma evolução, né, no salto, né, técnico do clube, não só de estrutura, como também, né, de tamanho de visibilidade, né, nacional e internacional, porque querendo ou não, vai ser um CT referência, vários dos clubes vão querer, né, copiar a ideia do CT do Bahia, se inspirar no nosso CT para poder alavancar também a estrutura deles, pode virar matéria, né, de diversos sites, diversos portais, enfim, diversos meios também da nossa comunicação. Vamos estar aí perto, né, de, quem sabe, grandes competições, né, Olimpíadas, Copa do Mundo, quem sabe também o novo CT do Bahia também seja referência, né, para poder utilizar como casa, né, para essas grandes equipes que vêm da Europa para poder competir aqui em Salvador, na América do Sul, enfim. E outro detalhe bom foi que você trouxe, que é com relação à presença da imprensa, né, eu me lembro muito de quando eu estava no meu começo de carreira, né, em 2019, ali fazendo faculdade ainda, tentando procurar um estágio. E aí eu ia que nem o doido, né, pro Fazendão pra poder aprender, né, entender um pouco ali de como é o dia de treino, entender como é o dia do clube. E ali você via toda a movimentação da imprensa, né, você ficava em contato com os colegas, você conseguia fazer algumas certas apurações, entendia um pouco dos movimentos ali dos jogadores, enfim, entendia como era o dia a dia do clube. E infelizmente, né, esse afastamento do Bahia lá, né, para Dias Dávila e também o advento da pandemia acabou prejudicando muito, né, a apuração de nós, né, daqui da imprensa com relação ao dia a dia do clube. Tanto que tem muita coisa que a gente acaba falando, mas que não tem a real noção do que acontece lá, porque a gente não tá lá no dia a dia, né. Uma vez ou outra que o Bahia abre um espaço, né, para poder aparecer por lá, há até a promessa de que poderia abrir mais janelas, mas até então a gente só teve só aquela janela do início do ano, né, aquela de meio do ano ainda não teve. Já estamos caminhando já para a reta final do ano, até agora nenhuma outra janela para poder aparecer por lá, né, no CT, mas enfim, eu espero que com essa proximidade, né, eu acredito que, acho que a distância, né, de vocês aí, acho que de mim também, né, pro CT deve ser a mesma que seria da minha casa ou de vocês pro Fazendão, né, já que é 10 minutos do aeroporto, a gente mora próximo do aeroporto, não deve ser tão longe assim da casa da gente. Então que esse estágio, que esse novo CT, né, possa chegar para poder não só crescer, né, o clube, né, dentro e fora de campo, como também para que a gente possa voltar a ter nessa relação entre clube e imprensa, né, fazer com que o Grupo City também entenda um pouco do nosso dia a dia, né, aqui, da imprensa baiana e brasileira, Barba. Perfeito, cara, é isso mesmo. E é isso, né? Eu acho que a questão de logística, pô, você tem de primeiro mundo, vai ter mini estádio, né? Parte administrativa vai estar lá, inclusive a parte administrativa pode até ficar pronta antes e tal. Muita coisa bacana em relação à estrutura, infraestrutura e coisas que são necessárias e, na verdade, assim, na nossa concepção não são necessárias. Na visão do grupo, são imprescindíveis para poder ter um time de primeiro escalão, de primeira prateleira, brigando no topo, dentro da sua realidade, dentro do cenário do futebol aqui do Brasil. Mas, assim, tem esse detalhe, a gente às vezes não tem dimensão, e quem falou sobre ele foi quem vive o campo há mais de 30 anos, que é o Rogério Ceni, é o mais importante. No final das contas, o mais importante é que os jogadores provavelmente estarão a 5, 10 minutos do CT, porque a maioria dos atletas moram
em Buscavida e Alphaville, falar aqui, não tem problema, acho que todo mundo sabe disso, que os jogadores, a maioria deles moram em casas ali, inclusive o técnico Rogério Ceni, que não mora ali é Everton, né, que mora lá no Corredor da Vitória e tudo mais. Mas o resto dos jogadores, tirando uma ou outra exceção, a maioria moram naquela região, então vão estar muito próximos e vão estar muito próximos do aeroporto, né? Eles se deslocam mais para casa CT, aeroporto casa, aeroporto CT, esse triângulo aí, do que a própria Fonte Nova, sabe? Porque tem aí, dá a volta e tal, e ainda assim a Fonte Nova também não tá absurdamente distante, né? Eu e o Fernando, a gente faz esse trajeto, Flávio também, do Baiazão, a gente faz esse trajeto com frequência e é muito mais próximo e acessível do que a distância para o CT de Dias Dávila. É uma situação que até vai além da questão da logística em si para poder elevar o nível da performance. É uma situação que atinge a segurança, né? A gente teve casos de Raul Gustavo, Everaldo, de Vitor Ferraz, o Belintani, me recordo agora, de acidentes na estrada, porque era uma estrada perigosa, com movimento de animais. Além disso, imagina um cara tá cansado, fazer o treino de manhã, um sol absurdo no CT, aí entra no carro com ar-condicionado geladinho, o cara fica com sono, então pode acontecer uma tragédia. Então, assim, são vários problemas que a gente não tem dimensão, porque não estamos ali vivenciando dia a dia, nem fazendo esse trajeto com frequência, e que vão ser completamente mitigados com a chegada desse novo CT, né? Então, a informação entusiasma e a única pena é que vai demorar um pouquinho, né? Porque vai ser só lá em 2028. Antes de passar a bola para Fernando e Douglas darem mais pitacos, tem alguns comentários da galera que eu quero trazer. O Neto 021, ele fala: estádio na Via Metropolitana é loucura, vai ficar como o Barradão das Galinhas, acessos ruins, estádio vazio, só enche em jogos importantes. Por isso que não vai ser utilizado para jogos, né, do time principal com frequência. Esse mini estádio aí deve ter um intuito que ainda vai ser esclarecido, já falamos sobre isso, mas vale a pena reiterar, não tem por que sofrer por antecedência com isso, né? Esse novo estádio, mini estádio aí, não vai ser utilizado como a Fonte Nova é utilizada. Vou resumir assim, ele não vai ser utilizado como a Fonte Nova é utilizada, né? A galera começou a entrar na discussão aqui com relação a tamanho, né, do estádio, em relação à capacidade, né? E o futebol Cast FC, ele fala aqui o seguinte: acho que 60 mil seria a capacidade perfeita. Pedem uma capacidade de 70 a 80 mil, mas pra mim é maluquice. Na maioria dos jogos nós não vamos colocar nem 50 mil com essa capacidade de 60, 70, vai gerar mais prejuízo. Vejo assim. Eu também penso dessa forma, né? Eu não vou falar mais sobre isso, mas eu também penso dessa forma. A Fonte Nova será nossa, é o que destaca aí o Fé em Deus 2706. A Fonte Nova será nossa. E eu acho que é um ponto inevitável, né, Fernando? A Fonte Nova, o próprio Ferran Soriano, eu lembro muito bem que naquela apresentação ali do closing e tudo mais, em que estávamos presentes na Arena Fonte Nova, na região ali do lounge, ele falou que a Fonte Nova não estava nem próximo do nível que eles idealizam ali para um estádio de um time do City Futebol Group, né? Em relação a várias questões de segurança, infraestrutura, higiene, etc. Então, só essa fala dele já dá a entender que eles já estão pensando em reparações, já estão pensando em um desenvolvimento, uma evolução maior do estádio para ele servir ao Bahia no nível que eles idealizam, no nível que eles imaginam. E é uma questão realmente de tempo, é uma questão de tempo que quis o destino tornou extremamente acessível, porque em 2028 acaba a PPP e com isso vai a leilão. O Bahia pode ser o time a administrar a Arena Fonte Nova. Eu acho que é uma questão inevitável que está mais próxima do que longe de acontecer, né, Fernando? Que vai além da questão de ego. Eu acho que administrar a Fonte Nova faz com que esse problema do gramado agora nem chegasse a acontecer. A questão de shows nem não fosse uma pauta a preocupar o Bahia, como chegou a ser naquele caso de Jão, um tempo atrás, que rolou um bocado de polêmica. Eu acho que gerir a Arena Fonte Nova vai trazer uma autonomia importante, né, Fernando? Cara, eu acho que é o futuro do Bahia, né? Eu acho que, inclusive, uma coisa não anula a outra no sentido da construção desse novo estádio. Acho que, como eu falei anteriormente, é o principal palco dos jogos do Bahia, onde o torcedor se acostumou. Muita história foi vivida lá. E eu acho que existem alguns espaços na Fonte Nova que podem sim ser modernizados, né? Algumas áreas nos arredores também da Fonte Nova que podem também ser agregados. E acho que com a participação do Grupo City na administração, né, da Arena, eu acho que isso vai ser muito importante para que finalmente a Fonte Nova tenha assim, a capacidade, o conforto, toda a tranquilidade para conseguir realmente acolher o torcedor do Bahia, que é uma torcida apaixonada e gigantesca, que por muitas vezes fica pequena realmente, 45, 50 mil pessoas, é muito pouco para o que representa essa torcida do Bahia, né? Que é muito gigante e que sempre quer comparecer nos jogos. A gente já viu, inclusive, no passado como era. Então, claro que o torcedor anseia por uma Fonte Nova que tenha a cara do Bahia, né? Que tenha as cores, que tenha também a capacidade, o conforto necessário e ideal para essa torcida tão apaixonada. Mas acho, inclusive, que com certeza, caso e quando, na verdade, né, porque eu acho que já é uma questão de tempo e não de possibilidade, mas assim que isso acontecer, a gente vai ver um torcedor do Bahia muito mais feliz e podendo também, quem sabe, participar de jogos, quem sabe da divisão de base, do feminino, dentre outras modalidades também, no CT, não Evaristo de Macedo, né, mas no futuro CT do Bahia, né, porque a gente quer que, pelo menos na minha visão, acho que o Grupo City, ele pensa assim, num conglomerado, num complexo esportivo, vamos dizer, acho que é a melhor palavra possível, que acredito que não tem apenas esse estádio, acho que esse estádio pode ser um dos grandes adereços desse complexo, mas que também tenha a possibilidade de desenvolver
outras, quem sabe até mesmo outras modalidades, vamos ver, né? Mas que tenha assim, um tamanho muito interessante, muito abrangente para um torcedor do Bahia, que tenho certeza que também vai querer comparecer também no novo CT, no novo complexo, para assistir treinos, para estar mais próximo do clube, como eu falei. E aí, esse novo estádio, eu acho que provavelmente não precisa ter essa capacidade gigantesca de 50, 60 mil pessoas, mas que tem uma capacidade suficiente para poder agregar a torcida do Bahia também em jogos de menos apelo, né? Quem sabe aí no jogo do feminino, da divisão de base, e que mesmo assim ainda possa ter toda a estrutura necessária para que o torcedor fique tranquilo, para ir, enfim, não apenas as organizadas, mas também famílias, amigos, irmãos, tios. Eu acho que esse é o principal propósito, sabe, disso tudo. Eu acho que é agregar ainda mais torcedores. E um ano no outro. Pode ser na Fonte Nova, uma Fonte Nova mais abrangente, uma Fonte Nova maior, com mais espaço, com mais tecnologia. E também, quem sabe, aí no futuro estádio, no próximo CT que o Bahia irá construir. Pois é, o Fé em Deus ele até comenta aqui, vou trazer daqui a pouco inclusive os comentários de Ítalo, que é sobre essa pauta do CT, mas já que a gente tá falando de estádio, o Fé em Deus ele comenta aqui, os jogos do Campeonato Baiano dá pra ser nesse mini estádio tranquilo. E outra, a gente não sabe nem como vai estar o Campeonato Baiano de 2028, né? Com essas novas normas aí, esse novo calendário da CBF, muita coisa tende a mudar até 2028. Então pode ser que, em 2028 o Campeonato Baiano realmente esteja sendo, pode estar jogando com Sub-17 em 2028, sabe? Seja um campeonato muito menos valorizado pra gente, a gente já pode estar com outras ambições, brigando por outras coisas, né? Buscando outro nível de título, enfim, tem muita coisa até lá pra gente poder entender. Mas enfim, Dougletas, Fonte Nova, expectativa, 2028 tá logo ali. Com fé em Deus, esperamos que seja um ano transformador, né, na vida do Bahia, também para nós torcedores, né, do Esquadrão de Aço. Sobre essa questão da capacidade da Fonte Nova, eu acho que poderia ser na pegada de como é o Castelão, sabe? 60, 65 mil ali, né? 68 ali no máximo, acho que próximo de 70, já tá de bom tamanho. Claro, né, que eu sou um pouco saudosista, né, eu queria ver essa nova Fonte Nova como era a capacidade da antiga, né. Só que infelizmente, né, a gente não vai ter a Fonte Nova lotada sempre, né, como o estádio do Maracanã, né, com o Flamengo, enfim. Podemos chegar até lá um dia, mas eu creio que ainda não estamos ainda nesse estágio, né, de lotar o estádio sempre, e talvez construir um estádio muito grande acabe se tornando, construir na verdade não, né, ampliar a Fonte Nova a tal ponto poderia se tornar um grande elefante branco, né, assim também como o próprio Castelão mesmo não lota sempre. Tem jogos do Fortaleza que nem sempre o Castelão vai estar lotado, tem jogos do Ceará que nem sempre, né, o estádio lá do Ceará vai estar lotado, então assim, acho que é bom realmente ter um pouco desse cuidado, mas eu também entendo de que a Arena Fonte Nova com esses 48 mil, quase 50, que nunca bate 50, acaba ficando um pouco pequeno pra torcida do Bahia, né, acho que acaba sendo desperdício, é uma reclamação até que meu pai sempre faz, né, meu pai que frequentou muito a Fonte Nova antiga, pra ele não deveria ter diminuído a Fonte Nova tanto como foi, né, e pra ele foi um erro de projeto você pegar um estádio daquele que já pegou 110 mil pessoas e reduzir a 50, sendo que nunca bateu 50, e quando chega esses jogos assim de Libertadores, que você precisa do torcedor, que o torcedor acaba esgotando os ingressos até antes da venda geral de ingressos pra torcida, né, enfim, você acaba não abraçando esse torcedor que não é sócio, que gosta de comprar ingressos, ou que não quer ser sócio por opção, enfim, você acaba não abraçando esse torcedor um pouco mais raiz. E aí, talvez esse incremento, né, de público da Fonte Nova, eu acho que poderia ser uma boa realmente para poder abraçar esse público que muitas das vezes não vai conseguir comprar ingressos, porque vai ter jogos do Bahia aí que vai chegar até o estágio 3, né, de prioridade da compra do sócio, e quando for para venda de público geral, o torcedor não vai ter como mais comprar, porque acabou os ingressos por conta do estádio que só comporta 48 mil e que, sabe, por questão de limitação de segurança, nunca vai chegar a 50. Então, acho que você manter a Fonte Nova como tá, acaba sendo realmente um erro, né, mantendo ele com 50 mil, mas eu entendo que se você aumentar lá para 60, né, 65 mil, no máximo 68, se fosse assim, acho que seria já de bom tamanho, pro tamanho, né, do volume do torcedor do Bahia hoje na Fonte Nova. Já a questão do estádio, eu também entendo, né, que realmente acho que 15 mil tá de bom tamanho, né, vai realmente comportar, como o Fernando falou, para jogos, né, como se fala? Para jogos de menor expressão, jogo do feminino, que muitas das vezes você não consegue colocar na Fonte Nova, porque a operação acaba sendo muito, muito cara, né, muito custoso pro Bahia. A Arena Fonte Nova por si só já não deve liberar tanto por conta dos cuidados com o gramado, e talvez esse mini estádio do Bahia seja a boa alternativa, né, a gente viu aí esse ano aí o torcedor sofreu um pouquinho com a ausência de Pituaçu, né, o Pituaçu tá até hoje sem poder receber jogos com o público, e aí você não tem condições de pegar um jogo de time da base, uma final de Baiano da base e colocar no estádio de Pituaçu, você tem que colocar no estádio do interior, o estádio de Simões Filho, né, para poder acompanhar. Aí você pega uma decisão importante do feminino e tem que botar pra jogar lá em Alagoinhas, tem que botar pra jogar em Feira de Santana. Então acho que esse mini estádio do Bahia pode chegar de bom tamanho pra poder resolver esse tipo de problema, Barba. E você traz um paralelo bom lá com Fortaleza, Ceará, né? Porque eles têm o Presidente Vargas justamente para situações como essa, onde eles não podem usar o Castelão, e aí tem uma capacidade de 20 mil. Eu até pesquisei aqui enquanto você falava para poder trazer a informação correta, e botam alguns jogos de base também. O Bahia jogou agora o primeiro jogo da final
do Sub-20 lá no Presidente Vargas contra o Ceará, né? O segundo jogo foi na Fonte Nova, mas o primeiro jogo foi lá no Presidente Vargas, no estádio que eu tive a oportunidade de conhecer, e tem um clima de caldeirão assim, também, então esse mini estádio do Bahia pode ser voltado para isso, para ocasiões muito mais específicas, de jogos menores, de jogos da base, ou de um ou outro jogo do Campeonato Baiano. Eu tava pesquisando aqui também, enquanto você falava, Douglas, porque a galera tá nessa discussão aí, o nosso querido Futebolcast, ele até comenta aí que queria 60 mil de capacidade, mas entenderia que se chegasse a 55 mil, a capacidade da Fonte Nova, da arquibancada móvel da Fonte Nova, né? E evidentemente que as informações são antigas, porque nunca mais se entrou em discussão sobre isso, né? Ela foi feita mais ali pra Copa, foi instalada na Copa, na época, 2013, a gente não sabe como é que é hoje. Custou cerca de 11 milhões de reais e aumentou em 5 mil a capacidade, ou seja, chegou ali a 55 mil, né, no total. Então, pode ser uma opção, pode ser uma alternativa. Não sou engenheiro para poder dizer para onde pode aumentar a Fonte Nova, mas acho que dá para poder fazer um estudo, uma análise, uma investigação para ver se chega até 60, mas isso daí vai passar a ser uma dor de cabeça concreta mesmo pro Bahia, literalmente concreta. E outra a partir de 28. Outra questão também, Bárbara, porque assim, quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente fala de uma situação de que você não tem separação de torcidas, né? Com Copa do Mundo, geralmente todo mundo vai, mistura ali, praticamente todo o estádio ali numa geral. Quando a gente vai trazer pra nossa realidade de futebol brasileiro, é completamente diferente, né? A gente tem uma parte separada pro Bahia, fica ali aqueles 5, 10% separada pro time adversário. Tem vezes que não é só 5%, né? A Fonte Nova acaba botando aqueles 3 anéis ali do Sudeste pra torcida do Palmeiras, pra torcida do Flamengo, pra torcida do Corinthians. E aí você tem toda aquela barreira de segurança que, querendo ou não, acaba tirando, né, o espaço que deveria ser do torcedor do Bahia, que poderia estar ocupando um pouco mais de média, né, desse estádio. E aí por isso que a gente nunca mais vai ver uma Fonte Nova com 49 mil, com 50 mil. A gente não vai conseguir ver de novo enquanto isso estiver impedindo, né, enquanto isso for limitador de público na fonte. E só para esclarecer aqui, que tem uma galera aqui um pouco chateada comigo aqui no chat, eu não tô comparando, pessoal, o torcedor do Fortaleza e do Ceará com o do Bahia, pra dizer que a gente não é outro estádio. O que eu tô querendo dizer não adianta a gente querer aqui uma Fonte Nova de 90 mil, 100 mil de novo, porque vai acabar virando o grande elefante branco, né, como é o estádio lá do Castelão do Ceará. Lá, se não me engano, acho que lá é 60 mil. E nem sempre eles estão conseguindo colocar 60 mil de torcedores no estádio. Tem jogo do Fortaleza, se vocês forem acompanhar, que não bate 60 mil. Tem jogo do Ceará que não bate 60 mil. Claro que lá tem uma importância. 63 mil. 63, né? Lá tem vezes que não bate. E claro, né, que aqui é uma outra realidade. Talvez o torcedor do Bahia conseguisse, com o tempo, voltar a lotar. Mas a gente sabe que hoje é uma realidade completamente diferente, onde os ingressos estão cada vez mais caros, onde o público raiz está cada vez sendo mais afastado. Então acho que a gente chegar aqui no discurso de tem que botar a Fonte Nova a 90, 100 mil pessoas, acho que acaba prejudicando ainda mais, né, a Fonte Nova, né, enfim, em termos de virar um elefante branco, do que realmente pensar numa realidade que poderia acontecer, né? Você assistiu a mais um corte aqui do SMB Lives, nosso canal secundário, com quase 70 mil inscritos. Tem live praticamente todo dia, mais ou menos ali, às 19 horas. Então não perca todo o noticiário do Bahia, debate, opinião, junto conosco aqui na SMB Lives. Ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.